Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar sequência ao nosso curso de Cálculo 1 e lembrando, a última aula a gente viu conceitos de radiciação e potenciação, né? Foi a nossa última aula. Então, só para relembrando, a gente fez definições, né? O que é uma radiciação, o que é uma potência, o que é uma exponenciação, tá bom? E aí, dando sequência, o que eu queria falar com vocês hoje também era sobre a racionalização de denominador quando se tem uma raiz, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode ter alguns casos que a gente tem raiz quadrada ou algum tipo de raiz no denominador, tá? E o ideal, se a gente quiser simplificar essa equação, a gente teria que eliminar esses denominadores, tá bom? E aí eu vou fazer só a primeira, porque a gente vai ver o conteúdo sobre fatoração um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: a gente tem que utilizar de algumas propriedades para tentar eliminar essa raiz dali, tá? Então, no primeiro caso, tá bom? No primeiro caso, o que a gente tem é a seguinte equação, né? E a gente está falando que y, né, é igual a x sobre raiz de b, tá bom? E aí, como que a gente elimina essa raiz de b aqui, tá? No caso, o que a gente deveria fazer é multiplicar, né, por essa raiz de b também. Então, a gente multiplica ambos os lados por 1, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente tem assim, y vezes 1, a gente está multiplicando por 1, tá vendo? X sobre raiz de b, multiplicado por 1. A gente multiplicou 1 em ambos os lados, não é verdade? Bom, e no caso, para a gente eliminar, por exemplo, esse b aqui, a gente tem que lembrar, por exemplo, que raiz de b sobre raiz de b é igual a 1, tá? Por quê? Porque um número dividido por o mesmo número dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. Por exemplo, 2 dividido por 2 é igual a 1, tá? Então, por exemplo, quando a gente está multiplicando por 1 por ambos os lados, é a mesma coisa que a gente fazer y que multiplica raiz de b sobre raiz de b, que é igual a x sobre b, raiz de b, tá? Que multiplica raiz de b sobre raiz de b, tá bom? É mais ou menos essa a ideia, tá? Bom, e aí o seguinte, tá? A gente sabe que isso aqui vai ser igual a 1, não é verdade? Vai ser igual a 1, né? Então, para a gente tirar aquela raiz ali de baixo, tá? O que a gente tem que fazer? Isso aqui é igual a 1, né? Então, isso vai ser igual a y, é igual a x sobre raiz de b, que multiplica raiz de b sobre raiz de b, tá bom? Porque isso aqui é igual a 1, tá? Então, y que multiplica 1 vai ser igual a y. Vai ser igual a y, tá? Beleza. E agora? E agora, professor? Bom, continuando aqui em cima, o que a gente tem?
Então a gente vai ter que y é igual a x, que multiplica a raiz de b, tá bom? Multiplicamos o numerador, tá? E aí a gente vai multiplicar o denominador também. O que vai acontecer com o denominador? Quando a gente tem dois números iguais, por exemplo, x vezes x é igual a x ao quadrado, né? Então, se a gente tem raiz de b vezes raiz de b, vai ser igual a raiz de b ao quadrado, não é verdade? Então, isso vai ser igual a raiz de b ao quadrado, né? Bom, a gente viu a propriedade, uma das nossas propriedades, que isso vai ser igual a x, que multiplica a raiz de b, tá? Sobre b ao quadrado. O b ele pode passar para dentro sem perda nenhuma, tá bom? Que raiz de b, raiz de 2, tá bom? E aí a gente sabe que se um número está elevado a 2 e a gente tira essa raiz de 2, ora, essas raízes aqui, elas se anulam, tá? Essas raízes se anulam, tá bom? E aí, então, o que vai sobrar para a gente no final das contas? Isso vai ser igual a y, x, que multiplica a raiz de b sobre b, tá bom? E aí, o que a gente fez? Esse aqui é o nosso resultado final, tá? É uma forma mais simplificada. E o que a gente fez? A gente pegou um ponto em que tinha raiz quadrada, né? No nosso denominador. Tinha uma raiz quadrada aqui, não é verdade? De b. A gente conseguiu eliminar essa raiz de b aqui, tá bom? Partindo de algumas propriedades, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa quando a gente faz... Quando a gente tem racionalidade no nosso denominador, uma raiz, tá bom? E aí a gente tem diversos outros casos. A gente vai deixar para fazer isso aí depois, porque a gente tem que entrar na ideia de fatoração, tá bom? A gente tem que entrar na ideia de fatoração. Então, continuando o nosso conteúdo, tá? A gente viu essa parte de racionalização de denominadores. Agora, a gente vai entrar no conceito de logaritmo, tá bom? A gente vai entrar na ideia de logaritmo, tá? E, no caso, o logaritmo, ele nada mais é do que um expoente, tá bom? E, o que é um expoente? Um expoente é aquele número, né, que está elevando algum número, tá bom? Então, por exemplo, um expoente, o expoente de 2 elevado a 2, o nosso expoente, por exemplo, é esse 2 aqui em cima, isso que é expoente. 2 elevado a x, o x é o nosso expoente, tá bom? Então, o que a gente está falando? Que o logaritmo é um expoente, tá? O logaritmo ele é um expoente, tá bom? E qual que é a ideia? A definição dele. O logaritmo de um número, tá bom? O logaritmo de um número vai ser igual o logaritmo de um número b vai ser igual na base a, tá? É o expoente em que a deve ser elevado, tá? Para se obter b, tá bom? Como potência. Ou seja, o logaritmo de um número b na base a, tá? Esse número x que a gente tá tentando achar é o número de vezes que a gente tem que multiplicar a por ele mesmo para encontrar b, tá bom? Essa aqui é a definição, tá? Então ele é um expoente. Esse logaritmo que a gente está tentando encontrar é um expoente, tá bom? E no caso, por exemplo, aí você vai ter diversos, vai ter log na base de 10, vai ter log na base de 1, 2, a ideia é ilimitada, tá bom? Essa base que a gente vai tratar aqui é ilimitado. Normalmente é log na base de 10, tá? Que aí, quantas vezes você tem que multiplicar 10 para encontrar um número x, por exemplo, tá bom? Para encontrar um número b, tá? Para encontrar esse número b.
Então a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Por exemplo, e o logaritmo natural, por exemplo, né? O ln de um número, o logaritmo natural, por exemplo, o logaritmo natural de b é o logaritmo na base e, tá? Em que e é o número de Euler, tá bom? É o número de Euler. É o nosso exponencial aí, tá? Então, o logaritmo natural nada mais é do que o logaritmo de um número, tá? Só que na base e, tá bom? Só que na base e. E dando sequência, tá? Dando sequência, você tem diversas propriedades de logaritmo, tá bom? O logaritmo, por exemplo, de e, de 1, tá? Ele vai ser o logaritmo na base e, o log na base e do e, ele vai ser igual a 1, tá bom? Por quê? Qual que é a ideia? Vamos tentar entender a ideia dessas propriedades ali, tá? Só apagando aqui que a gente vai pegar essa propriedade aqui de logaritmo, tá bom? Para a gente tentar entender. Bom, então, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem que o log de um número. Vamos tentar resolver essa questão aí. A gente tinha ali que a nossa propriedade era que o ln, não é verdade? De e é igual a 1. Por que isso acontece? O ln de e, na verdade, ele é o log. Ele é o log, tá? Na base e de e é igual a 1, tá bom? E o que a nossa propriedade ela está falando aqui? O que a definição de logaritmo fala? Que o que a gente está tentando fazer é a nossa base, que é o número e, tá? E a gente está tentando elevar, está tentando encontrar um número x, por exemplo. A gente não sabe, vamos supor que a gente não soubesse esse número 1, tá bom? A gente está tentando encontrar um número x. E a gente teria que encontrar esse número b aqui, que no caso é e também, tá? Bom, gente, qual que é a propriedade de exponenciação? Todo número elevado a 1, por exemplo, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não tem outra resposta, tá bom? Que a gente possa encontrar que não seja x, tá? Que não seja 1, tá bom? Então, por isso que o ln de e é igual a 1, tá? Por isso que o logaritmo e o exponencial e o número de Euler, eles se anulam, eles viram 1, tá bom? Então, vocês vão ver muito isso, tá? Então, lembra, o ln de e é igual a 1. Por quê? Porque o expoente, para a gente encontrar aqui, esse x aqui que a gente está tentando encontrar, tá bom? Esse x que a gente está tentando encontrar, não tem outro número que não seja x igual a 1, tá bom? Então, ln de e é igual a x, por exemplo. Então, a gente está querendo um número e elevado a x, tá? Que é igual a e. Ora, não tem nenhum outro número que diferente de 1 que isso aconteça, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Então retornando também às nossas propriedades, a gente tem também que a gente tem que o logaritmo de 1, o ln de 1 é igual a 0, tá bom? Vamos entender isso também. O ln de 1 é igual a 0, tá? Vamos entender isso aí. Vamos pegar a borracha. Então, nesse caso agora, a gente está querendo o ln de 1, tá?
A gente está querendo o ln de 1. A gente está querendo o ln de 1. É igual a x. O que a gente está querendo, na verdade, é o log, né, na base e de 1, que é igual a x. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu estou querendo um número. Quantas vezes que eu tenho que elevar esse x para encontrar 1? Tá bom? Quantas vezes que eu tenho que elevar x? Qual que é o número que... qual que é a potência, né? Qual que é a potência de e para que eu encontre 1? Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar esse número de Euler, tá? Que é 2,71, sucessivamente, para encontrar 1. Ora, a gente não tem nenhum outro número. Nesse caso, ele tem necessariamente que ser igual a zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Tá bom? Todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Então, a gente vai tendo esses joguinhos entre a exponenciação e o logaritmo. E a definição de logaritmo. Tá bom? E a definição de logaritmo. Por isso que o ln de 1 é igual... ln de 1, no caso, é igual a zero. Tá? Por quê? Porque e elevado a x, o logaritmo é a nossa potência, né? O que a gente está tentando é achar essa potência. Para ele ser igual a 1, necessariamente essa potência tem que ser igual a zero. Tá bom? Por definição. Por quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Tá bom? Todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Então não tem nenhuma outra forma, nenhum outro número que a gente consegue encontrar esse resultado. Tá bom? Não tem nenhuma outra forma da gente resolver isso. Tá? Bom, outra propriedade que a gente vai ter do logaritmo também é que a gente tem que o ln de e, tá, é igual a n. Tá bom? ln de e é igual a n. Então vamos ver lá o que a gente tem. Na verdade, o que a gente está falando é o seguinte. Vamos pegar a borracha, tá bom? A gente tem uma das propriedades do logaritmo, tá? Então, se a gente tem ln, por exemplo, de a elevado a n, tá bom? Isso aqui vai ser igual a n. A gente pode passar esse n para frente, tá bom? A gente passa ele para frente multiplicando, tá bom? Então, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a n que multiplica ln de a, tá bom? Então, tem essa propriedade. Quando você tem um expoente, por exemplo, a gente passa esse expoente para frente desse número a que a gente está tentando trabalhar. Tá? E, no caso, a nossa propriedade estava falando o seguinte, que ln de e, do número de Euler elevado a n, é igual a n. Por quê? Por quê? Bom, por que é igual a n? Se a gente passar, no caso, se a gente fizer esse processo, passar o n para frente aqui, então vai ficar n é igual, ln do número de Euler elevado a n é igual a n que multiplica ln do número de Euler, não é verdade? E o que a nossa propriedade anterior tinha falado? Que isso é igual a 1, não é verdade? Então, necessariamente, ln de e elevado a n vai ser igual a n, tá bom? Vai ser igual a n. Entende? Então a ideia é mais ou menos essa. E dando sequência, tá? As outras propriedades, a gente tem também que o ln, o logaritmo neperiano de um número x vezes um número y, tá? Vai ser igual à soma, vai ser ln de x mais ln de y. Então, se a gente tem ln ou log de dois números, a gente divide de dois números que estão multiplicando, tá? De dois números que estão multiplicando, a gente vai dividir eles com uma soma, tá bom?
a gente vai dividir eles a partir de uma soma, tá? Se a gente tem também de uma divisão, tá? O logaritmo neperiano de uma divisão, tá bom? Por exemplo, x dividido por y, a gente vai dividir esse número, a gente vai dividir essa fração no ln da subtração, tá bom? Então vai ser ln de x menos ln de y, tá? E essa nossa propriedade aqui, tá bom? É aquela que a gente tinha falado anteriormente, tá? Se a gente tem um logaritmo neperiano, ou log, de um número x elevado a um número a, a gente passa esse número a para frente multiplicando, tá bom? Então, a gente vai ter que ln desse número x elevado a a, tá? Isso vai ser igual, a gente vai passar o a para frente, a ln de x, tá bom? É a nossa propriedade, tá? Bom, dando sequência, a gente também tem a ideia de mudança de base dos logaritmos, tá bom? A gente tem a ideia de mudança de base dos logaritmos, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser passar um número que está na base e, tá bom? Na base e, para a base 10, tá? O que a gente vai ter que fazer? Isso é aproximadamente, por exemplo, esse número e vai ser aproximadamente 2,3 que multiplica o log 10 desse mesmo número a, tá bom? Então, olha só, a gente tinha aqui um número e, tá? E agora ele virou um log 10 na base 10 desse mesmo número a, tá? Isso aí é só a gente multiplicar por 2,3, tá bom? Isso aí essa é a aplicação dessa propriedade, tá? Que o log 10 de e é aproximadamente 0,43, tá bom? Se vocês colocarem aí na calculadora, vocês vão perceber isso, tá? Que log 10 de e é aproximadamente 0,43, tá bom? 1 sobre isso, e 1 sobre 0,43 é aproximadamente 2,3, tá? Por isso que a gente vai ter que a transformação do ln de e de a vai ser igual a 2,3 log na base 10 desse número a, tá bom? É mais ou menos essa a ideia, tá bom? E a gente vai ter também que se a gente tiver um número na base a, para a gente passar para ln, isso vai ser igual, por exemplo, um log de a na base de b vai ser igual a ln de b dividido por ln de a, tá bom? Isso é uma equivalência, tá? A gente pode fazer essa transformação. Então, se antes a gente tinha um log de um número na base a, isso vai ser ln de b sobre ln de a, tá? Então, é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Por exemplo, se a gente tiver log, tá? De 2 de x, por exemplo, tá? Isso vai ser igual a ln desse número x sobre ln de 2, tá bom? É mais ou menos isso, essa é a ideia, tá? Essas equivalências. Por sua vez, por exemplo, a nossa outra mudança de base, um outro exemplo que a gente tem, se a gente tiver um log de b de a, por exemplo, isso vai ser igual, se a gente quiser mudar para uma outra base, por exemplo, para uma base c, isso vai ser igual a log de c de a sobre log c de b, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, se a gente tem o log de 2, por exemplo, de x, tá? E se a gente quiser passar para a base 10, log na base 10, isso vai ser igual a log na base 10 desse nosso número x,
tá? Isso dividido pelo log de 10, na base 10, de 2, tá bom? De 2, que era a nossa base anterior. Era a nossa base anterior, tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia de mudança de base, tá? E a gente tem também que a gente pode fazer essa inversão aqui, tá bom? Essa inversão ela pode ser feita, tá? Então log A de B é igual a 1 sobre o log na base B de A, tá? O que a gente está falando, vamos apagar aqui, nesse último caso, que a gente está falando que a gente pode fazer de mudança de base, tá bom? Por exemplo, se a gente tem log 10 de 5, por exemplo, tá bom? Isso vai ser igual a 1 dividido por log, tá? Na base 5 de 10, tá bom? Tem essas equivalências. Isso tudo, todos esses conceitos e essas possibilidades, elas nada mais são do que a própria aplicação da ideia do logaritmo como uma potência, tá bom? O resultado que a gente está tentando encontrar é uma potência. Então, todas as propriedades de exponenciação que a gente vai ver ainda, elas são usadas no logaritmo, tá bom? Então, eu gosto de passar essa ideia mais complicada. O que é o logaritmo? O logaritmo ele é uma potência. Você está tentando encontrar uma potência, tá? Então, log na base A de x, se for igual a b, por exemplo, esse número que a gente está tentando encontrar é uma potência. Esse número b que a gente está tentando encontrar, ele é uma potência, tá? Então, é quantas vezes que a gente vai, esse b, quantas vezes que a gente vai ter que levar x para encontrar. Quantas vezes a gente vai ter que levar a para encontrar x, tá bom? Então, é só entender essa ideia, tá, pessoal? É só entender essa ideia, tá? E aí, dando sequência, tá? Dando sequência, e a gente vai entrar na próxima aula no número de Euler, tá? No exponencial, tá bom? E aí, essa aula a gente conseguiu entender o que é o logaritmo, tá bom? Que é uma exponenciação, é um exponencial, tá? É uma potência. Então, todas aquelas propriedades que a gente tinha visto para potência, elas valem para o logaritmo, tá bom? Elas valem para o logaritmo, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula e a gente vai tentar entender essa ideia de exponencial, tá? Do número de Euler, tá bom? Do número de Euler, que é o inverso do logaritmo neperiano, tá bom? E muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.